Olá, pessoal. 24 de julho de 2023. Sou Laércio Comar no nosso resumo descomplicado da economia. O que foi notícia, o que é importante para a gente, tanto como profissionais, como gestores, como empresa. E aí? Essa semana vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre a questão da taxa de juros. A taxa Selic está alta, todo mundo sabe disso. Tá, mas é a mesma taxa que é utilizada por varejo? E numa segunda parte, eu vou fazer uma análise sobre um material que foi divulgado pelo Ministério da Fazenda essa semana, com vários indicadores econômicos. É a forma com que o próprio Ministério da Fazenda vê a economia ou alguns números que são meio que contraponto àquilo que a gente tanto tem ouvido na mídia. Eu já vou pedindo aqui para você, que sempre está acompanhando a gente, que se inscreva no canal, clique sininho, igual o pessoal todo pede, porque nós precisamos passar de 1.000 inscritos para que o próprio YouTube dê um pouco mais de atenção para o canal e divulgue. Então, se você puder se inscrever, eu agradeço e peça também aos seus amigos que compartilhem e possam se inscrever. Vamos lá, as notícias, então. Sobre a queda de juro, o quanto ela vai refletir no varejo. Matéria divulgada pela Money Times, o varejo precisa da queda de juro, mas também de ajuda de banco. Por quê? Ajuda de banco. A decisão dos bancos sobre a questão do crédito é preponderante para a melhora do desempenho financeiro das redes. Ela precisa que seja liberado mais crédito, tanto para ela como para o consumidor. Os bancos estão bem restritos nisso. Rede varejista praticamente refém da taxa de juro mais barata para conseguir se capitalizar, falta dinheiro para ela, e para melhorar as vendas. Tá, por que melhorar essas vendas? Porque nas vendas a prazo, quando a gente fala em imóveis, e ficou comum se vender móveis eletro em 10, 12 pagamentos, móveis planejados em 24, 36, aí já entra material de construção também. E quando você passa de uma taxa de juros igual a gente tem de 13,75, taxa básica, é verdade? 13,75. Para se financiar isso em um ano, nós tivemos no passado a 6% ao ano, caiu para 2% ao ano, agora quase 14%. Então, isso faz com que a compra a prazo fique muito cara. Bom, esse é o argumento que a gente tem ouvido, mas essa é a taxa básica de juros, não é a taxa realizada pelo mercado. Vamos separar um pouquinho as coisas. Aqui na matéria, ele fala sobre o Brasil tem hoje a maior taxa de juros real do mundo, na casa dos 10,6%. O que significa isso? Quase 14% de taxa de juros básica, mas tem 4% de inflação, sobram 10. Então são 10 pontos percentuais acima da inflação. Se a taxa de juros estivesse um pouco acima da inflação, isso não traria problema. Mas esses 10% ao ano é a taxa básica. Na média, o varejo trabalha com quanto? Ou seja, o consumidor, se caísse de 14, voltasse para os 6%, isso aí ia representar um ganho para o consumidor? Isso está importando realmente lá na ponta? Vamos voltar aqui na evolução da Selic. Então, nós tivemos lá em 2019 um pouco acima dos 6%, em 2021 girou na faixa dos 2%, e agora 13,75%, 14% para facilitar a conta. Então, 6% ao ano, caiu para 2% ao ano, subiu para 14% ao ano. Eu fui verificar a taxa de evolução do varejo. Se você quiser entrar lá no site bcb.gov.br, Banco Central do Brasil, lá tem histórico das taxas de juro ao longo do tempo para financiamento de pessoa física, aquisição de outros bens pré-fixados. O que significa isso? Aqui você vai ter, dentro desse site, a taxa de juro que as lojas ou financeiras trabalham para financiar o consumidor na compra de produtos. Então, é essa taxa que realmente cai. A oscilação é gigante, ela vai de índices absurdos, não vou nem passar eles aqui. Vou passar apenas alguns para que a gente possa exemplificar o que tem acontecido, tá? Então, dentro do site do Banco Central, eu peguei a média da taxa de juros de 2019 para cá, ao ano, entre essas financeiras para essa modalidade, que é para o consumidor. Pois é, a taxa nós tínhamos, lembra, Selic? De 6 caiu para 2, veio para 14. O consumidor paga de 50% a 60% ao ano, independente da taxa Selic. Como assim? Desde 2019, a taxa é a mesma. Oscilou sim, de alguma forma, mas ela é a mesma. Então, o que garante para nós que se essa taxa cair de 14 para 6 pontos percentuais, o consumidor vai ter alguma vantagem? É isso que está quebrando loja. Não, é isso que está afetando a venda varejo. No final, tem os dados do próprio governo de venda varejo. Você vai dar uma olhadinha. Não é. Então, quer dizer,
estamos jogando demais a culpa em cima de uma taxa de juros que não é real. Mas pode piorar, sempre pode. Eu fui pegar aqui a evolução da taxa de juros, mas ali eu peguei a média, né? Vamos olhar dois casos específicos. Um dele, o maior banco privado do país. Ele financia muito, ele está muito nas financeiras, ligado às financeiras, às redes varejistas, às lojas varejistas para financiamento. E durante todo esse período, 2019 a 2023, até junho de 2023, percebemos que essa taxa varia aqui de 1 a 2 pontos percentuais ao mês. 2 pontos vezes 12, 24, capitalizado, isso vai dar uns 28%. Taxa de juros Selic foi 6% ao ano, o banco cobrava 2% ao mês. A taxa caiu para 2% ao ano, o banco cobrando 1,2%. A taxa disparou para 14%, o banco cobrando 2 pontos percentual ao mês. Ou seja, não afeta a nível no mercado financeiro e isso vai ser repassado para o consumidor? Não. Ou pode até ser ao contrário. Eu peguei aqui a evolução da taxa de varejo da financeira ligada àquela rede varejista que reclamou que se continuar a taxa de juros desse jeito, reclamou para o presidente do Banco Central, que se continuar assim, muitos vão quebrar. Essa rede varejista, quando a taxa de juro a taxa básica Selic era de 6% ao ano, ela cobrava do consumidor 6,5% ao mês. Isso mesmo. A taxa de juros era 6% ao ano, a financeira desta rede cobrava 6% ao mês. A taxa de juro caiu para 2% ao ano, ela baixou para 4% ao mês. A taxa disparou para quase 14%, ela continua cobrando os 4% ao mês. Não está ligado uma coisa a outra. Então, quando se fala que eu preciso que baixe a taxa, é uma necessidade mais de capital de giro, porque as empresas que precisam dessa taxa mais baixa são as que precisam de capital de giro, porque trabalham com dinheiro de terceiro. Aquelas redes, aquelas lojas, grandes ou pequenas, que trabalham com dinheiro próprio, não são encostadas no sistema financeiro, para essas a taxa de juros não está afetando. Então, quem é dependente demais, esse sim entra no desespero. Então, é um endividamento da loja, um endividamento da rede que faz o desespero, não é a venda do consumidor. Você viu que, mesmo oscilando a taxa básica de juro, para o consumidor, ou ela se mantém, ou ela cai, ou ela sobe. Infelizmente, não está ligado. Deveria estar, mas não está. Esclarecida a taxa de juro, comparando aqui taxa Selic com a rede varejista. Não tem nada a ver. Vamos falar de venda? Trocando um pouquinho de assunto. Matéria divulgada pela Móveis de Valor aqui sobre o IBGE, divulgando a pesquisa do comércio varejista em maio. Quinto mês seguido de queda. Comércio varejista em maio, no quinto mês seguido. Ou seja, o ano inteiro vem com queda de venda nos móveis. É complicado porque a gente vai ter outros indicadores aqui que vão mostrar diferente. Aí você fala, ué, mas então a matéria não é verdadeira? Não é essa a questão. A questão é que os indicadores ainda estão buscando uma estabilização. Como assim? Índice da receita nominal, volume de venda no comércio varejista de móveis. Aqui tem por estados, tá? Então, se nós formos comparar o maio, a receita ou o volume, vamos falar em volume, tá? A maior queda que nós temos aqui, aliás, o maior crescimento, não, isso não é crescimento, é queda, caiu 5 meses. Pois é, mas tem estado que está subindo. O estado do Goiás teve um crescimento de 18%. Tá, então é um estado só, o Goiás teve uma realidade muito diferente e ela cresceu 18%. Logo abaixo, você tem o Distrito Federal com uma queda de 18. Aí explica para mim como que o estado de Goiás cresce 18% em volume de venda, né, nem financeiro, e o Distrito Federal no meio cai 18%. A realidade é tão diferente assim, a economia. Há uma grande diferença assim, mas para ir para 18 de aumento, para 18 de queda, depois a gente fala assim, tá, mas o comércio varejista está com um volume ali de praticamente empatado, caiu 5 meses. Está muito difícil de analisar os indicadores. Ainda temos reflexo desse desequilíbrio dos indicadores por conta da pandemia. Então, se você olha um número muito curto, olhei os 5 meses, ele pode refletir uma verdade ou não. Não é um número irreal, tá? Não é um número mentiroso, nem nada disso. Mas e aí, será que está com essa queda toda? O que o Ministério da Fazenda fala?
O Ministério da Fazenda soltou aqui o panorama macroeconômico de junho. Eu recebi esse material e aqui o Ministério da Fazenda faz vários, do dia 30 de junho, ele faz vários, divulga vários indicadores, tá? E alguns deles me chamaram a atenção, queria compartilhar com vocês. Básico, desempenho mensal da atividade econômica. Atividade econômica, o mercado, tá? Como é que está o desempenho dele? Uma nota aqui comparada com 2014. Está alto, está baixo? Nós temos casos aqui crescendo pra caramba. Quem que é esse verdinho? Esse verdinho é a safra agrícola, tá? Então sabemos que o Brasil já vem, não é de agora, continuando amarrado na questão agrícola, o agro mantendo as coisas. Tivemos aqui durante 2020, na pandemia, algumas retomadas exageradas, e isso voltou para baixo. E 2021 para cá, como é que vem? Peguei aqui o marrom. PMC, do IBGE, venda no comércio ampliado. Então, estamos falando da venda no comércio ampliado, venda varejista. Aparece, ué, mas apareceu ali 5 meses de queda nos móveis. No comércio ampliado, de forma geral, não. Ó. Se você for comparar aqui esse marronzinho, tivemos uma queda no mês de abril, mas ele ainda está com o indicador equilibrado. Já há 2 anos, o que vem se vendendo de imóveis, o que vem se vendendo no comércio ampliado, vem equilibrado. Houve sim um pico durante a pandemia e ele está até com indicadores próximos daquele. A economia está tentando se estabilizar no pós-pandemia. Nós tivemos a questão da oferta, da procura, falta de matéria-prima, falta de insumos, alterações de valores absurdas, inflação, retorno de preço, retorno da oferta, digamos assim, que os ânimos também estão tentando se equalizar. Aqui é um índice de confiança da economia, um índice bem relativo, mas ele mostra muito como a coisa está se estabilizando, tá? Vários setores da economia, construção civil, indústria, serviços, consumidores, comércio. Veja em 2021 como é que estava o índice de confiança. O consumidor estava aqui nos 75 pontos, tristinho, preocupado, com uma inflação alta, perdendo poder aquisitivo. A indústria estava com um índice de confiança de 106, 107 pontos. Olha, como é que ele estava tão confiante assim e o consumidor não estava? Olha a discrepância, porque tinha se vendido muito, a indústria achava que nunca mais ia voltar ao normal, que aquele era o novo normal. Não, não é não. Passados-se 2 anos aqui, nós temos a confiança do consumidor voltando, ela já vem crescendo, ela vem para uma estabilização. Por quê? Porque o poder de aquisitivo dele, com a queda da inflação, volta a se recuperar aos poucos. E o índice de confiança da indústria despencou. Olha como está ruim para a indústria. Não. O industrial voltou à realidade, que ele estava fora da realidade, acreditando que aquela venda dentro da pandemia era algo real e que nunca mais ia acabar no mundo. Gente, isso passa até por uma questão de inocência. Existem alguns indicadores para mostrar como é complicado quando você olha indicadores, se você não analisar ele com muito cuidado, índice de desemprego e a criação de vagas. Então vamos lá. Lógico, quanto mais você cria vagas no país, vagas de emprego, mais cai o nível de desemprego, correto? Não. Segundo, ao menos, segundo indicadores aqui, não. Aqui nós temos a taxa de desemprego em azul, em queda. Se eu for pegar aqui desde janeiro de 2021, ela vem despencando. E em laranja nós temos a criação líquida de postos de trabalho. Lá para setembro de 2021 se criavam 3 milhões de empregos. Então, agora a gente já está aqui na faixa de menos de 2 milhões. Tá, então quanto menos emprego, quanto menos vagas de emprego acumulada nós temos, menos desemprego no país nós temos. Indicador, análise de indicador não é para qualquer um. Tem coisa que só o mercado para entender. Pote de ouro, quem que é o pote de ouro? O pote de ouro é onde está a mina, onde é que está o dinheiro. Todos nós estamos no mercado brigando, você profissional liberal, representante comercial, lojista, indústria de imóveis, todos buscamos onde está o dinheiro. E o dinheiro está na renda. O brasileiro como um todo, tendo renda todo mês, trabalhando, viu, taxa de desemprego está baixa, deu uma subidinha, mas está estabilizada. A multiplicação desses dois é o pote de ouro, é quanto entra de dinheiro na economia. Dia 5 de junho, vamos dizer, entrou um X, dia 5 de julho entra outro, 5 de agosto outro, e é esse dinheiro que faz essa ciranda andar. E aí, como é que está essa massa de rendimento? Quando entrou a pandemia com o seiscentão, a média de renda do brasileiro cresceu para caramba, mas a massa de rendimento caiu porque houve desemprego. A inflação comeu o poder aquisitivo do brasileiro
Isso dados do governo, tá? Ó, Ministério da Fazenda, gráfico dele, não é meu não. O poder aquisitivo foi corroído todinho pela inflação, a inflação estabilizou, voltou a crescer a renda média do brasileiro. Tá certo que nos últimos meses, ó, parou de crescer a renda média. Aí a gente já começa a sentir um pouco no varejo. E a massa de rendimento, a multiplicação da renda por quantos estão trabalhando. Também, ela está alta, deu uma caidinha, esse ano ela vem estabilizada em 280 bilhões de reais, que corrigido está muito mais alto do que nós tínhamos antes da pandemia. Está aí mais uma prova. Índice de desemprego abaixo do que antes da pandemia, taxa de ocupação acima, o rendimento médio ainda não alcançou, mas está quase, a massa de rendimento ela está igual. O mercado está parado? Não. O dinheiro entrando está. O problema é para onde ele vai. Como assim? Comércio varejista versus móveis e eletro. Bolso do consumidor. Eu sempre bato muito nessa tecla. Então, se a gente vai fazer uma comparação, atividade econômica mensal, gente, eu ainda estou e vou finalizar esse vídeo todo no material do Ministério da Fazenda divulgado agora dia 30 de junho. Comércio varejista, a evolução de abril, então se eu for pegar o acumulado nos últimos 12 meses até abril desse ano, comércio varejista cresceu 0,9 pontos percentuais. Pô, mas cresceu 1%, você está louco? Acabou de falar agora que é o quinto mês que cai, que loucura é o número. Móveis e eletro, queda de 4,3, já foi de 4,8, até diminuiu um pouquinho para 4,3. Então nós temos um mercado, o comércio varejista de forma geral crescendo 1 ponto percentual, e o móveis caindo 4. Aí se explica. Então nós temos lá, durante a pandemia, aquela oferta tremenda, aquela venda tremenda de imóveis, ainda tentando ofertar tudo aquilo, e realmente o comércio varejista lá na ponta é 4% a menos. Então, lei da oferta e procura, a oferta continua muito maior do que ela podia estar, e a procura deu uma caidinha de 4%. Está mais apertado? Está sim. Dá para vender? Dá, tem dinheiro circulando. Dá para vender com lucro? Aí já é outra história. Mas vender com prejuízo eu não quero. Por isso que a economia está tão apertada, por isso que o moveleiro, em especial, vem sofrendo tanto. E isso consegue ser explicado pela evolução da venda por setores. Olha aqui, esse gráfico, ainda dentro desse material, tá? Ele mostra como evoluiu. É uma comparação de 2014 para cá, mas pegando 2019, a bagunça que virou na pandemia e olha hoje como voltou a se estabilizar. Então, de forma geral, os ramos todos da economia, combustíveis, veículo, comércio ampliado, hipermercado, material de construção, móveis eletro, tecido, tudo onde o consumidor gasta, a grana onde ela vai. Aqui, ó, logicamente, ligado mais ao comércio varejista ampliado, tá? Não está o setor de serviço, mas é onde o móveis e eletro está. E se nós formos pegar ele aqui, esse verde mais escuro, móveis e eletro, então nós vínhamos em 2019 acima dos 100%, então vinha vendendo o que vendia em 2014, virou a bagunça da pandemia, foi o que mais vendeu. Bate aqui os 135%, o número que dá a D Monitor do grupo, faturou-se 135% em quilo a mais, bate exatamente com o indicador de imóveis eletro do Ministério da Fazenda, foi o que cresceu. Obviamente, voltou-se ao normal, o normal é o que se vendia antes da pandemia, e se nós formos comparar com todos os outros, da mesma forma. Então, realmente, o móveis elétricos foi o que teve o maior pico e teve a maior queda. Não, não é que teve a maior queda. Ele voltou ao normal, e isso sim aí afeta e afeta bastante. Lércio, então é por isso que está se quebrando tanto a empresa no varejo, não só no móveis, mas a gente vê aí notícia direto. Você já viu esses dias alguma notícia sobre isso, sobre pedidos de recuperação judicial, falência, como ela tem aumentado, e ela aumentou um monte em relação ao ano passado. Lércio, olha como o mercado está ruim. Mas eu venho trazer a verdade para você. A verdade, novamente, dentro do material do Ministério da Fazenda, com dados do Serasa Experian. Acho que eles sabem o que estão fazendo, né? Aqui são os dados de 2016 para cá. Em azul, falência requerida. Em amarelo, laranja, recuperações judiciais requeridas. Não vou nem falar nada, hein? Dá uma olhada aqui no gráfico. Ué, mas ela caiu, você falou que subiu. Sim, em relação ao ano passado, subiu pra caramba. Ó. Olha aqui. Então, quando você olha só esse pedacinho da notícia e dobrou, era menos 18, era menos de 800, foi parar em quase 1.000 aqui. Quando você olha só esse pedacinho da notícia, nossa, ela dobrou. É ruim, é ruim. Mas, gente, ela vinha caindo e vinha caindo muito. Apenas um ajuste de mercado.
e isso aí acaba afetando. Eu vou pedir aqui, em especial, que você se inscreva no canal. Nós precisamos de passar de 1.000 inscritos para que o YouTube dê um pouco mais de atenção e divulgação ao canal. Então eu peço que se você puder clicar ali e se inscrever, clicar no like também, aquilo que o pessoal sempre pede, vai, e peça para os seus amigos que compartilhem, que também se inscrevam no canal para que a gente tenha um número de visualização aí maior. Muito obrigado, até semana que vem.